Olá! Com certeza você já deve ter visto que a iluminação LED está em alta, com grande destaque para a fita LED, que tem conquistado profissionais como decoradores e designers de ambiente, além de simples consumidores, pela facilidade de instalação e aplicação possíveis em diversas situações. Fitas LED, além de proporcionarem um toque de charme e sofisticação nos ambientes, são extremamente econômicas e nesse vídeo vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre elas para te ajudar no atendimento às necessidades de seu cliente. O que é fita LED? Uma fita LED nada mais é do que um conjunto de LEDs agrupados um ao lado do outro, formando uma linha. Cada ponto de luz é um LED. As fitas LED proporcionam beleza ao ambiente ao iluminar uma área especificamente, combinam com praticamente todas as decorações e não gastam muita energia. Além disso, elas são fáceis de instalar e são completamente adaptáveis, permitindo que você corte e emende conforme o tamanho que precisa. Veremos isso com detalhes mais à frente. Como funciona a fita LED? Para ligar fitas LED, precisamos de um dispositivo conhecido como driver, que tem função semelhante ao reator das antigas lâmpadas fluorescentes. O driver transforma a tensão da rede elétrica de 127 ou 220 volts em corrente alternada para 12 ou 24 volts em corrente contínua, onde temos que ficar atento à polaridade. No 127 ou 220 volts, temos fase neutro e após o driver, temos positivo representado pelo símbolo mais e pelos cabos geralmente na cor vermelha e o negativo representado pelo símbolo menos e pelos cabos geralmente na cor preta. Todos os drivers da linha Ayla podem ser ligados tanto em 127 quanto em 220 volts, sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste. Quando equipamentos têm chaves seletoras para 127 ou 220 volts, podemos dizer que são bivolts. Com os drivers é diferente, eles são conhecidos também como fontes chaveadas devido à maneira como transformam a tensão para os valores de 12 ou 24 volts. Nas fontes chaveadas, temos indicações diferentes de tensão em uma longa faixa. Veja os exemplos da linha Ayla. Este driver indica que pode ser ligado em qualquer tensão, de 85 a 265 volts. Cuidados para ligação elétrica. Já sabemos que podemos ligar drivers em qualquer tensão, seja 127 ou 220 volts, mas com as fitas é diferente. Como elas são alimentadas pelos drivers, preciso saber a tensão ou volts da fita e da saída do driver. Vamos encontrar modelos Ayla com 12 ou 24 volts. Então, se a minha fita funciona com 12 volts, preciso de um driver que transforme 127 ou 220 volts em 12 volts. Agora precisamos ficar atento a um outro detalhe, a potência. Um driver precisa ter capacidade maior do que consome a fita a ser ligada nele. Mas como vamos saber a potência da fita e do driver? Primeiro vamos saber a potência da fita em watts para depois escolher o melhor driver para ela. Os watts dizem respeito ao consumo de energia de um dispositivo, e é por isso que eles estão presentes nas embalagens de qualquer produto eletrônico. Sua função é informar a potência da fita, ou seja, a quantidade de energia que ela consome para gerar luz. A potência das fitas LED está indicada na embalagem do produto ou na descrição do site. Veja esses exemplos. Temos uma fita de 12 watts por metro 12 volts e outra de 19 watts por metro 24 volts. E para saber qual a potência do comprimento de fita que vamos usar, basta multiplicar este comprimento em metros pelo valor da potência em watts por metro indicada. Vamos imaginar que eu quero usar 2,5 metros de fita Ayla, que indica 12 watts por metro. Basta multiplicar 2,5 metros por 12 watts. Nesse caso, temos 30 watts. Basta agora escolher uma fonte que tenha um valor de potência em watts maior do que 30. Como exemplo, podemos usar este modelo Ayla com indicação de 72 watts e saída em 12 volts, compatível com a fita. Uma dica, se o driver não indicar o valor da potência, basta multiplicar a tensão em volts pela corrente em amperes e encontrar seu valor. Como outro exemplo, vamos imaginar agora 5 metros de fita Ayla com a indicação de 19 watts por metro 24 volts. 5 metros vezes 19 watts vão me dar um valor de 95 watts e eu não poderia mais usar o driver de 72 watts, pois ultrapassei o valor suportado por ele e a tensão também não é compatível. Para este caso, o mais indicado é este modelo de 100 watts, porém com saída de 24 volts. Agora sim, compatível com o modelo de fita que eu vou usar. Atenção, se a potência da fita for maior do que a capacidade do driver, ele queima. Se a potência do driver for maior do que a da fita, ele trabalha com margem de folga e terá maior vida útil. Veja que podemos ter modelos de drivers mais estreitos que cabem em locais mais apertados ou modelos um pouco maiores para atender a comprimentos maiores de fita com mais watts por metro. Alguns modelos de driver vêm com indicação de entrada e saída e já têm cabos incorporados. Outros modelos têm bornes com parafusos onde os cabos são ligados no momento da instalação.
A alimentação 127 ou 220 volts é feita no lado indicado por L e N, e os cabos de saída são ligados nos bornes com indicação de positivo e negativo. A ligação do driver na fita deve seguir rigorosamente a polaridade indicada. Veja que os cabos das fitas também são identificados. Ligação invertida pode danificar tanto a fita quanto o driver. Conforme mencionamos, fitas LED podem ser cortadas ou emendadas, e para isso você precisa ficar atento à marca de corte e à polaridade no caso de emenda. E também caso necessite ligar novos cabos em uma fita que foi cortada. Sempre que possível, oriente seu cliente para deixar o driver mais acessível para o caso de uma troca. O driver não precisa ficar necessariamente sobre o forro, por exemplo. Ele pode ficar dentro de móveis ou locais especialmente criados para isso. Assim, em caso de troca, não seria necessário fazer intervenções no teto. Cuidado para não deixar o driver muito longe da fita. A distância máxima é de 5 metros. Existem modelos de fita, como a Ayla IP65, que é alimentada diretamente na rede elétrica através desse adaptador que tem o driver incorporado e que permite ligar até 50 metros de fita. Quais são os tipos de fita LED? Fitas LED possuem grande variedade de formatos, modelos, cores e aplicações, além de potências, como vimos anteriormente. Existem produtos com diversas cores, larguras e quantidades de LED por metro. Vamos primeiro falar sobre as características mais básicas. Fitas com mais LEDs por metro conseguem iluminação melhor sem marcação de pontos, ou seja, se estiver em uma sanca ou em uma luminária, eu não consigo visualizar que se trata de uma fita. Você consegue visualmente distinguir uma fita que tem mais LEDs por metro. Agora vamos passar para detalhes mais voltados para a finalidade da fita LED. Pode ser que eu queira iluminar bem uma sanca ou mobília ou apenas ter uma iluminação decorativa. Para isso, precisamos ficar atentos ao que é conhecido como temperatura de cor. Isso nada tem a ver com a temperatura que conhecemos, e apesar de serem divididas em categorias como quente, fria e neutra, a temperatura de cor está relacionada exatamente com a cor da luz produzida pela fita. Quanto menor o valor, mais amarelada é a luz emitida, e quanto maior, mais branca. Temos as seguintes temperaturas descritas nas embalagens com a letra K, que significa Kelvin. Luz quente. Esse tipo de luz é ideal para criar uma sensação de calma, relaxamento e conforto. Por isso, pode ser utilizado em ambientes residenciais, recepções de consultórios médicos, spas, dentre outros. Modelos Ayla são encontrados entre 2.700 e 3.000 K. Luz neutra. Utilizado em cozinhas, banheiros e outros ambientes. Modelos Ayla são encontrados com 4.000 K. Luz fria. Deve ser utilizado em locais onde se necessita de muita atenção, como indústrias, drogarias, hospitais e clínicas, dentre outros. Modelos Ayla são encontrados com 6.500 K. Lembra quando falamos da potência? Quanto maior a potência de um produto, maior será seu consumo de energia e, naturalmente, maior será o custo de utilizá-lo. Mas você não deve se orientar unicamente pelo consumo em watts, mas principalmente a quantidade de lumens que ele proporciona. Os lumens são a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa. Essa característica é chamada também de fluxo luminoso. Quanto maior o número de lumens, maior é a emissão de luz de uma lâmpada. Agora entendido o que são lumens e watts, fica claro que o produto mais vantajoso é aquele que apresenta a melhor eficiência energética, ou seja, que oferece uma iluminação adequada em lumens com menor consumo de energia elétrica em watts. Pode ser que alguém queira variar a luminosidade da fita. Para isso é preciso que ela seja dimerizável, característica presente nos produtos Ayla. Fitas LED também apresentam variações quanto à proteção contra a água e poeira. Leia sempre as especificações, já que existem algumas que protegem apenas contra respingos e outras que podem ser instaladas completamente submersas. O que determina a proteção da fita contra poeira e água é a indicação conhecida como IP. O grau de proteção IP é informado com números de 2 algarismos, onde o primeiro indica a proteção contra sólidos e o segundo a proteção contra líquidos. Vamos manter nosso foco nos modelos mais comuns como IP20 e IP65. No IP20, o número 2 significa que ela é protegida contra corpos sólidos superiores a 12,5 milímetros, por exemplo, os dedos da mão. O número 0 indica sem proteção contra líquidos. Não precisamos de muito esforço para ver que fitas LED IP20 são para ambientes internos. No IP65, o número 6 indica totalmente protegido contra poeira e o número 5 indica protegido contra jato de água em qualquer direção. Certamente a fita mais indicada para ambientes externos. Modelos IP65 geralmente possuem acessórios que garantem o grau de proteção nas extremidades e nos pontos de conexão com a rede elétrica. Nunca se esqueça de usá-los reforçando a vedação com silicone.
Onde posso usar a fita LED? Praticamente todos os lugares podem receber uma fita com LED. Tudo irá depender do seu projeto de iluminação. Em geral, esse tipo de luz é usado para destacar algum elemento de decoração e clarear algum espaço escuro que esteja prejudicando visualmente o ambiente. Como exemplos, na sala você pode usá-la para clarear dentro de algum nicho, em cima de prateleiras, em volta de quadros e espelhos e em detalhes de gesso no teto, como iluminação auxiliar. No quarto, pode utilizar para iluminar melhor guarda-roupas, cabeceiras, penteadeiras e em nichos. Em cozinhas, banheiros e áreas externas, fique atento a locais sujeitos a respingos de água, dando preferência a fitas com grau de proteção IP adequado. No escritório de trabalho, elas também podem ser usadas como artifício decorativo, seja em um mural de recados, numa prateleira ou dentro de armários. Dentro dos móveis, ela assume o papel de ajudar a visualizar melhor o que está por dentro. Cuidados na instalação. A aplicação das fitas LED é muito variada, como mencionamos anteriormente, mas podemos resumir em 3 os locais mais comuns onde sua instalação deve ser detalhada. Seja onde for, vamos sempre trabalhar com fitas autocolantes IP20 ou com aquelas que não têm qualquer tipo de cola, IP65. Como regra básica, meça o comprimento da fita que vai usar e corte ou faça a emenda se necessário. Conecte a parte elétrica e lembre-se de limpar a superfície onde a fita será colada. Fique atento à potência e à tensão e use mais de um driver se necessário, dividindo a fita em trechos. Sancas. Se a sanca for de gesso, o driver pode ficar dentro dela. Se for um perfil, lembre-se da nossa dica sobre deixar o driver em algum local específico, como dentro de móveis, por exemplo. Nas sancas de gesso, fique atento para que o driver não fique sobre a fita e procure manter o mesmo posicionamento em toda a superfície. Com isso, você terá uma iluminação uniforme. Muitas vezes, sancas podem ter comprimentos maiores ou iluminação dupla, sendo necessário dividir a fita em trechos. Você pode usar um mesmo driver para trechos de fita divididos ou usar drivers distintos para casos de comprimentos muito longos. Móveis. Cuidado com curvas que possam danificar a fita. Em alguns casos, a melhor opção é utilizar a fita dividida em trechos. Não se esqueça de verificar com antecedência a passagem de cabos em locais que não possam ser acessados depois que os móveis forem instalados. Pode ser que alguns deles estejam fixos na parede. Perfis. Para perfis, também é possível usar um driver para mais de um trecho de fita ou vários drivers, um para cada trecho no caso de comprimentos maiores. Para perfis de embutir, que não são chumbados no gesso, é possível deixar o driver sobre o forro. Para perfis de sobrepor, ou aqueles que precisam ser chumbados, ou o driver fica sobre o forro ou em algum móvel ou ponto específico, pois se ficar sobre o forro, será necessária a intervenção de um gesseiro para recompor tudo após a troca. Por que recomendar os produtos Aile? Aile é uma marca própria e exclusiva da Andra, sendo a melhor opção tanto para quem vende quanto para quem compra. São produtos de qualidade, as fontes e fitas são compatíveis e a garantia é fornecida pela Andra. Isso faz toda a diferença, pois em caso de qualquer problema, possíveis trocas são mais fáceis de serem solucionadas. Todos os produtos têm 1 ano de garantia. Muito obrigado!